Agora em Brasília, 8h22. Vida Acadêmica. Chegou o dia da participação da jornalista e pesquisadora Mariela Silva. Mariela, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Sérgio, bom dia para todos os ouvintes. Uma alegria estar aqui de novo com vocês. Vamos lá, Mariela, temos um assunto bem interessante hoje, que é sobre o estágio e a vida acadêmica. Uma coisa tem a ver com a outra, Mariela? Sim. O estágio, ele faz parte da vida acadêmica, né? Do início da vida acadêmica daquele estudante que está na graduação, de qualquer curso, daquele estudante que está em curso técnico, tem vários cursos técnicos que pedem o estágio, daquele estudante que está na área de educação de jovens e adultos, do ensino médio também, do ensino fundamental. Então, ele é uma parte super importante da vida acadêmica. E é ótimo a gente poder falar disso aqui. Então, temos desde o dia 25 de setembro de 2008, os estágios, então, eles devem respeitar a lei, a 11.788, que substitui uma de 1977. E neste caso, Mariela, a função do estagiário, como isso é controlado? O estagiário, ele pode fazer tudo? Bom, isso que você lembrou é bem importante, né? Essa lei de estágio, ela é de 2008 e é nela que está estabelecido todo o direito e dever de quem está cursando algum curso superior, curso técnico, nível médio, e que decide fazer estágio em uma empresa, em um órgão público, em um horário, claro, diferente do que a pessoa está estudando, né? Então, o estagiário, ele não pode fazer tudo. Isso é uma coisa que nem todo mundo sabe, tem até uma brincadeira, né? Tem gente que fala assim, o estagiário é o escraviário, porque pode fazer tudo. Não, o estagiário, ele está ali no estágio para aprender parte daquele ofício onde ele está estudando lá no curso dele, segundo aquilo que está descrito, bem detalhado no seu contrato de estágio. É importante lembrar que qualquer desvio de função pode configurar, inclusive, um vínculo empregatício e pode trazer muitos problemas, tanto para a instituição que está recebendo aquele estagiário, quanto para a instituição onde ele estuda. Porque as atividades que são desenvolvidas pelos estudantes durante o estágio, elas devem ser compatíveis com a função que está prevista ali no termo de compromisso de estágio. Tudo que o estudante fizer fora do termo de compromisso pode gerar esse vínculo empregatício. Então, é preciso que tanto a chefia, né, o chefe, o coordenador da área, onde aquele estagiário está, o seu supervisor, quanto também os colegas, né, os colegas trabalhadores que estão ali no ambiente de trabalho, todos precisam ter ciência do que está nesse contrato, nesse termo de compromisso de estágio, para saber também os limites, né, até onde eu posso solicitar algum trabalho, algum ofício para aquele estudante. Nesse caso, temos um instrumento importante, que é o termo de compromisso de estágio. O que é esse termo, Mariela? Então, o termo é o contrato de trabalho, né, entre a empresa, o estudante e a instituição de ensino. Esse documento, Sérgio, ele formaliza o estágio e garante uma segurança para as três partes. E caso não haja esse termo de compromisso de estágio, esse contrato de estágio, que vai prever, inclusive, um seguro de acidentes pessoais, essas atividades que o estagiário realiza podem gerar vínculo empregatício. Então, fica aqui, mais uma vez, um alerta, né, para as empresas, os órgãos públicos, as instituições de ensino e os estudantes, que a primeira coisa a se fazer quando tem interesse em ter um estagiário, quando alguém quer fazer um estágio, é esse contrato de estágio, ou termo de compromisso de estágio. E nesse termo, é interessante que as pessoas saibam também que nele tem que constar que o estágio ele está adequado àquela proposta pedagógica do curso daquele estudante. Que o estágio é adequado a um horário escolar que é diferente do horário onde a pessoa está desenvolvendo as suas atividades de ensino, né, de ensino-aprendizagem. E também ali tem que estar descrito que o estágio é adequado às habilidades daquele estudante naquele período da sua formação. Eu vou te dar uns exemplos. Assim. Por exemplo, se exige de um estagiário de jornalismo habilidades
de jornalismo, habilidades de um futuro jornalista. Exato. Eu não posso exigir dele habilidades de publicidade ou habilidades de relações públicas, que infelizmente nem todas as empresas sabem. Na nossa área de comunicação tudo bem, é muito comum exigir de um estagiário de jornalismo que ele seja também publicitário e faça peças, enfim. Isso não é permitido. Da mesma forma que, por exemplo, um estagiário na área de engenharia, eu não vou exigir dele nada que seja relacionado à área de arquitetura. Da mesma forma, eu não posso exigir que o estudante esteja na empresa, esteja onde ele vai fazer o estágio, no mesmo horário em que ele estaria estudando, por exemplo, né, com conflito de horário ali. E aí você diz, mas em uma eventualidade, né, uma vez só, uma falta só na faculdade ou no curso técnico, não tem problema. Tem problema sim, porque ele não é um funcionário da empresa. Ele está num período de formação. A prioridade desse estudante é estudar, e aí em horário diferente ele vai ter esse contato com a prática profissional mais direta no estágio, né? E da mesma forma, a gente não espera que um estagiário que esteja, sei lá, no segundo ano da sua formação, seja cobrado, tenha o mesmo rendimento de alguém no fim do curso. Isso é uma outra coisa interessante e que quem está supervisionando o estágio precisa ficar atento, porque às vezes as empresas, elas vão, quando vão trocar de estágio, de estagiário, né? A pessoa ficou 2 anos lá e aí saiu. Ele saiu porque ele se formou e tal, e aí chega uma pessoa novinha que está no 3º semestre da faculdade. E às vezes a equipe e o supervisor esperam que ele tenha o mesmo rendimento daquele cara que acabou de sair, ficou de 2 anos com ele. Então é preciso coerência em relação a isso, tem que estar tudo descrito nesse contrato de estágio. E como funcionam os convênios entre as empresas e essas instituições de ensino? Bom, para se assinar, né, se firmar esse termo de estágio, esse contrato de estágio, é importante que haja esse convênio, que é um documento que vai dizer que ambas partes se reconhecem a idoneidade de uma e de outra, só que só isso não vale para começar um estágio. O fato da empresa ter um convênio com uma instituição de ensino não exclui essa necessidade de se ter o contrato de estágio, porque é nele que cada setor da empresa vai detalhar cada atividade que vai ser cumprida ao longo do horário previsto e no período previsto, né, naqueles anos previstos. Por exemplo, como eu já disse, no contrato de estágio eu devo prever um seguro de acidentes pessoais, e isso não está no convênio, né? Cada seguro é individual, ele tem um número específico que vai estar registrado no contrato de estágio ligado àquele aluno. E aí, enfim, é importante também que o estudante e a empresa cumpram os horários determinados do seu trabalho, porque tem que ser bem compatível com os horários de estudo desse estudante. Só ter o convênio não significa que o estudante já pode começar a fazer o estágio, é preciso ter esse termo de estágio. E Mariela, conte para nós sobre jornada. Estamos falando das horas de trabalho. O estagiário tem um limite? Sim, tem um limite. Eu disse, o estagiário ele não é funcionário da empresa, ele não pode ficar lá o dia todo como se não houvesse amanhã, não. Essa jornada de estágio, ela pode ser de até 4 horas diárias e 20 horas semanais. Para quem? Para aquele estudante da educação especial, para alunos que estão no ensino fundamental, na área de educação de jovens e adultos. Ou a jornada pode ser um pouquinho maior, ela pode ser de até 6 horas diárias e 30 semanais, no caso de estudantes de ensino superior, da área de educação profissional, de nível médio e de nível médio regular. E no termo de compromisso tem que constar isso, né? Tem que constar a carga horária do estudante e também a data de início e a data de término desse estágio. Esse limite, esse período, 6 meses, de 1 ano? Não, na verdade ele pode ter até 2 anos. Um estagiário pode ficar na mesma empresa por até 2 anos. No caso de ser um estagiário, uma pessoa com deficiência, ele pode ficar um pouco mais, a depender do interesse da empresa e dele. Mas, em tese, 2 anos é o máximo.
E o estagiário, ele consegue conciliar o estágio e a formação acadêmica? Neste caso, numa formação acadêmica, uma pós-graduação, por exemplo, ele consegue também esse estágio, Mariela? Olha, Sérgio, em geral, o estágio, ele é restrito para os cursos de formação básica do nível superior, né? É do nível superior para baixo, assim. Geralmente, quem faz a pós-graduação, eu desconheço contratos de estágio para quem está numa pós-graduação, por exemplo. Eu conheço até os graduação para níveis menores de formação. Então, na graduação, ensino médio, ensino técnico, fundamental, na área de educação de jovens e adultos. Porque depois, entende-se que depois que a pessoa se formou, ela não vai ser estagiária mais em tese. Ela vai trabalhar já com um vínculo empregatício para a empresa, né? O que ela pode, e que é visto também, como tem muitas áreas que o mercado de trabalho está fechado, o mercado de trabalho é mais difícil, existem os estágios voluntários, onde a pessoa não necessariamente recebe, né? Não tem qualquer vínculo e ela pode se voluntariar a um estágio exatamente para conseguir um networking, para conseguir aumentar a sua rede de contatos, para mostrar o seu trabalho, né? Porque também hoje em dia eu falo que todo mundo precisa fazer estágio antes de se formar, Sérgio, porque como é que as pessoas vão saber que você realmente sabe desenvolver aquele seu ofício se você não estagiou em lugar nenhum? A gente sabe que a universidade, o curso técnico, tecnológico, enfim, eles dão uma base muito teórica, né, de qualquer profissão. O cotidiano daquela profissão, o dia a dia, a correria, as dificuldades, os desafios, a pessoa vai aprender muito mais fazendo um estágio. Da mesma forma que ela vai aprender a trabalhar em equipe, ela vai aprender como se comportar no ambiente de trabalho, né? Porque os jovens chegam cada vez mais cedo à universidade e a gente percebe uma certa imaturidade desses jovens, muitas vezes, para fazer uma reunião. Então, no estágio é que a gente, como se diz, a gente pode ajustar os parafusos, sabe? Aí que é saiba exatamente o que pode e o que não pode. E nisso que é necessário a supervisão. Até, por exemplo, no jornalismo, definir uma pauta, os trabalhos que serão feitos, precisa ali um supervisor para fazer com que haja esse ajuste dentro da empresa. Sim, é necessário, é fundamental. O estagiário ele não pode ficar sem supervisão, porque na nossa área, por exemplo, mais uma vez, vou dar um exemplo, na área de jornalismo, né? O texto do estagiário, ele não pode atuar, ele não pode ser publicado sem ter tido a supervisão de um profissional que já tem mais experiência. Por que a gente pede para o estagiário escrever um texto? Exatamente para a gente apontar os equívocos, as falhas, aquilo onde ele pode melhorar. E aí cabe ao estagiário aproveitar ao máximo esses momentos de supervisão, de correção, e estar atento ao máximo, porque é ali que ele vai aprender, né, Sérgio? Na faculdade, a gente aprende muito arroz com feijão, mas o dia a dia da profissão é no estágio que se aprende. E eu sempre falo com as pessoas, não deixe para fazer depois que você se formar, porque aí fica muito mais difícil. Você não vai ter mais essa instituição de ensino lá para fazer o seu contrato de estágio, enfim. E o estagiário, ele trabalha, então, durante esse período que ele está fazendo a sua formação. Depois disso, segue a sua vida como um funcionário normal. Se for o caso, a empresa pode converter isso num emprego. Acredito que sim. Porque, na verdade, o momento do estágio também é interessante, porque enquanto ele está lá ouvindo os professores, né? Está lá ouvindo os professores na sua universidade. Quando ele sai e vai para o estágio, ele consegue, inclusive, dizer, realmente, por isso que meu professor falou isso. Ou ele vai descobrir que talvez o que o professor está falando está defasado. E ele traz esse feedback de volta para a sala de aula, contribuindo para a formação dos demais estudantes também. Eu quero agradecer a participação da jornalista, pesquisadora Mariela Silva no quadro Vida Acadêmica. Hoje falamos sobre os estágios. Mariela, muito obrigado por estar conosco e até a próxima quarta. Eu que agradeço, Sérgio. Obrigada.